Olá pessoal, tudo bem? Sou Mailson Franklin, estou aqui no Clube de Tiro Roncalli e hoje nós vamos realizar um podcast diferente. Na verdade, vai ser um bate-papo. Eu vou falar dessa pessoa que é tão importante nacionalmente, não só aqui no estado de Alagoas, mas em todo o Brasil, no Congresso Federal, né, na Câmara dos Deputados, na Presidência da República. A pessoa que eu estou falando é o Geovanny Roncalli. Esse homem aqui, empresário, atirador desportivo, né, presidente de uma entidade de clube de tiro, dono de clube de tiro, advogado. Falta mais alguma coisa, Geovanny? Eu também sou presidente de um Instituto Internacional de Tiro, de uma Confederação Brasileira de Tiro. Sou advogado criminalista e toco na igreja também. Toca na igreja também. Exatamente. Então, o seu currículo é É o grande, mais viu? importante. É o mais importante, sempre estar com Deus. Mas, Geovanny, vamos falar um pouco de você, né? Você é atirador desportivo. Vamos começar logo pelo atirador desportivo. Uhum. Como foi que surgiu essa paixão, essa vontade pelo tiro desportivo? Mailson, primeiramente, obrigado por você me convidar para fazer esse podcast. Eu acredito que é importante, né? Porque as pessoas elas veem ali um presidente de uma confederação atuando, mas algumas pessoas querem saber como é o Geovanny no íntimo. Isso. E assim, eu sempre ouço alguns influenciadores se vangloriando, eu comecei no tiro em 2010 e não sei o que lá, entendeu? Como se isso fosse alguma coisa de extrema importância. Hum. E eu acredito assim que isso não nos torna melhor do que ninguém. Mas até para que as pessoas saibam e não achem que eu sou um neófito no tiro, eu comecei no tiro em 2008. Em 2008 eu comecei no tiro de ar comprimido, competindo inclusive profissionalmente. Ganhei algumas medalhas no tiro de ar comprimido e em 2009 eu dei entrada no meu CR. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu decidi me tornar atirador desportista. E olha que não foi vibe Bolsonaro, não foi a onda armamentista. Em 2009, ou era o presidente Lula no seu segundo mandato, Era o ou presidente, era... Era? exatamente, era o presidente Lula. Ele começou em 2003, não Isso, foi? estava no segundo mandato por aí. Perfeito. Então, eu comecei no tiro desportivo quando sequer se cogitava ter um porte de trânsito. Eu comecei em 2009 com armas de fogo, com 19 anos de idade, porque a legislação da época permitia que o atirador com mais de 18 e menor de 25 pudesse ter armas de fogo. E assim eu tinha e competia. E como surgiu essa vontade de participar dessa competição de clube de tiros? Você foi incentivado por alguém, pelo seu pai, alguém da família, ou não? Assim, você decidiu e disse, olha, vou ser colecionador, vou participar de clube de tiro. Mailson, veja só. Nesse podcast aqui a gente vai estar abrindo uma caixa de Pandora. Agora, aqui vamos A falar minha, sobre a sua vida, sua minha intimidade. intimidade aqui, entendeu? Eu vou abrir o jogo com vocês porque assim eu tenho muito respeito por todos vocês, por todos os fãs, por todas as pessoas que nos acompanham, que admiram. Hoje, nesse exato momento, estamos em torno de 220 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Nós atingimos 5 milhões de visualizações por mês em todas as redes sociais. E eu acho que as pessoas merecem, entendeu? Saber. Que é um fenômeno até curioso, né? As pessoas me veem na rua, elas criam uma intimidade comigo. É um fenômeno tão curioso que eu estou, às vezes, no aeroporto e o cara me encontra e fala comigo como se me conhecesse há séculos, porque ele me assiste, me acompanha. E eu, graças a Deus, hoje naturalmente eu já sei
entender, assim, peraí, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Então, vou acrescentar mais uma Sim. coisa no seu currículo. Você é YouTube. Sim, também. YouTube Isso é também, profissão, né? também. Mas o que a gente. Há uma remuneração por parte do YouTube, e o que a gente ganha, a gente reinveste aqui em equipamentos. Não à toa você está vendo de um tempo para cá que você ficou um tempo aqui sem aparecer, tem que botar a habitualidade em Botar a dia. habitualidade em Você dias, está vendo que os verdade. equipamentos vão melhorando. A gente investe nisso porque eu vivo de outra coisa, né? Eu sou advogado criminalista, eu também sou investidor em ETFs, eu sou assim uma pessoa que eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 12 anos de idade, eu dava aula de piano. Aula de piano. Aos 12 anos de idade, Nossa. tinha um jornal, você é jornalista, você lembra da Gazeta de Alagoas. Gazeta de Alagoas, sim. Na Gazeta de Alagoas tinha os classificados, que quando a gente era criança, a gente também olhava lá os anúncios de Isso, programa, pequenininho, né, programa das era meninas, das meninas. porque a gente criança, né, ficava curioso, É, ai fulana de tal, né, é. pandeirão, não sei o que mais lá, mas eu tive um anúncio ali de aula de piano Você e, teve. e eu dei aula de piano com 12 anos de idade, eu comecei a estudar piano com 9. Aos 12 anos de idade, eu já, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa assim que eu não sou melhor do que ninguém, mas tudo que eu entro de cabeça. É por isso que eu não bebo, entendeu? Você não bebe. Não, já bebi, mas quando eu vi, rapaz, eu tô entendendo demais de bebida, eu tô estudando demais, eu tô entrando de cabeça, isso não vai dar Mas certo. toma um vinhozinho. Não, nem vinho mais eu Não tomo. vinho, mas você Não. deixou de tomar vinho. Olha Mas eu sou só. um cara que eu entro de cabeça. Então, aos 9 anos de idade, eu comecei a estudar piano. Após 3, 4 anos de estudar piano, eu já estava no 9º ano de piano. O piano, a minha professora, que Deus a tenha, ela tinha livros assim, para o primeiro, segundo, terceiro ano. Ela disse: Giovanni, tem 4 anos que você está estudando aqui, você já está no 9º ano de piano. Aí eu já dava aula, ela dizia até: oh, você está vindo aqui só para eu te assistir tocar, porque não tem mais o que te ensinar. Aí eu estudei piano, dei aulas. Aos 15 anos de idade, enquanto os meninos iam para Lan House, que foi uma febre, né, Uma na febre nossa lan época, house, eu ia muito. eu estava comprando mercadoria para vender no comércio. Mercadoria para vender no Mercadoria, comércio aqui no centro de Maceió, exatamente, em aos 15 anos roupa. de idade. Exatamente. Naquela época eu já queria ser empreendedor. Minha mãe, ela tinha uma loja de roupa no comércio e eu puxei duas coisas, né, dos meus pais. O empreendedorismo por parte da minha mãe e a parte do direito que foi do meu pai. Meu pai era um cara muito inteligente. Quando meu pai trabalhava em uma usina aqui em Alagoas, ele precisou se aposentar. Meu pai por isso que eu disse que eu estou abrindo a caixa de Pandora. Meu pai adoeceu quando eu tinha 3 anos de idade e ele ficou inválido e hoje a gente cuida dele. Eu tenho um sistema de home care na minha casa para poder cuidar do meu pai. O seu pai mora com você hoje, Exatamente. Não só ele, como um rodízio de enfermeiras enfermeira. a cada 12 horas, entendeu? Eu acho que tudo isso contribuiu na vida para que eu amadurecesse mais rápido, para que eu corresse atrás das minhas coisas mais rápido do que a maioria das pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, mas são as circunstâncias que nos tornam assim. Meu pai adoeceu quando eu tinha 3 anos de idade. De lá para cá, a responsabilidade veio muito cedo para as minhas costas. Eu tive que ser o homem da casa com 15 anos de idade, eu tive que correr atrás. Eu vi que nada na vida ia ser fácil, que eu tinha que fazer meu nome, e foi isso que eu corri atrás. Com 15 anos, minha mãe tinha uma loja no comércio, eu comprava mercadoria, eu viajava com ela, eu investia o meu dinheiro. Com 17 anos, eu abri a minha primeira loja. Eu tive 2 no total, e eu fechei essas lojas porque eu percebi que elas estavam atrapalhando os meus estudos.
Aos 17 Não anos, estava dando para conciliar, não né? estava dando, entendeu? Sugava uma energia que eu dizia, como é que eu vou estudar para passar na UAB se eu estou ocupando meu tempo, entendeu? Ao mesmo Com tempo você queria empreendedorismo. ser empreendedor e também, no outro lado, você queria estudar direito, né, para ser Quando eu advogado. fiz 17 anos de idade, eu decidi fazer direito. Eu, eu fui um cara tão precoce que eu sabia que assim eu não tinha meu pai estava doente, eu não tinha ele para chegar, me botar embaixo do braço e dizer, olha, esse aqui é meu filho. Como eu vi em muitos locais, tribunais, o cara, olha, isso aqui é meu filho, ele é filho de fulano de tal. Fazia muitos anos que meu pai tinha adoecido e eu não tinha como pegar carona no bom nome que ele fez. Quando meu pai se aposentou, foi preciso 3 advogados na usina para poder fazer o serviço dele. E meu pai passou num concurso, ele era tão inteligente que ele passou num concurso de delegado, que foi o primeiro concurso do estado de Alagoas, Hum. sem estudar, só com o conhecimento que ele tinha, E ele passou. e passou sem apadrinhamento nenhum, entendeu? Nós não somos família de político, de gente poderosa em Alagoas. Meu pai era só um advogado, meu pai foi um sofredor, entendeu? Foi um cara que sofreu muito na vida para conseguir estudar, ser advogado e desempenhar o papel dele. Infelizmente adoeceu. Então eu sabia que nada viria fácil. Eu comecei a estagiar no primeiro período. No primeiro período, você cursando direito, você começou a Primeiro estagiar. período, eu sabia que eu tinha Onde? que fazer meu nome com a doutora Anitta Gameleira, a Doutora qual eu sou Anitta. muito grato pela oportunidade, No escritório porque dela, começou a estagiar eu no fui lá no escritório dela. escritório dela, era um estágio sem remuneração, afinal de contas eu ia lá dar trabalho, eu não ia produzir para ela, eu ia lá aprender, né? Todas as ações que eu pudesse, elas passariam, entendeu? Por mim, para eu assim estudar, aprender, até que em determinado momento eu consegui fazer. E eu fazia as ações, doutora Anitta corrigia, tinha a doutora Marié também, Miranda, tinha uma outra advogada previdenciária que eu estou esquecido o nome dela, cara. Esse pessoal me ajudou muito. Depois eu fui estagiado na Cefaz, e lá na Cefaz eu aprendi muito sobre direito tributário, porque eu investigava os mandados de segurança com pedido de liminar, cadastrava, para que os fiscais na fronteira do Estado fizessem o cumprimento da ordem Nesse judicial. período aí, nesses estágios, você já começou a adquirir experiência nessa área, né? Rapaz, eu fui surfando em várias áreas do Ah. direito, né? Família, previdenciário, até eu descobrir onde eu me encaixava. Nesse meio tempo ainda, assim, eu tive uma reviravolta muito grande na minha vida, quando eu fui estagiar no Tribunal de Contas, e no Tribunal de Contas, o presidente da época do tribunal, que era o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, ele pediu, já que uma pessoa iria fazer um transplante lá na assessoria jurídica da presidência, ele ligou para o setor de estágio e pediu, olha, eu quero que você mande para cá o melhor estagiário que você tem aí. A maioria dos estagiários fazia processo ali de 2 volumes, 3 volumes. Eu gostava de pegar os processos de 40 volumes, desafio, botar em cima da mesa e vou fazer meu papel. Aí a chefe do setor à época mandou eu para lá, né? Eu recebi a ligação, eu compareço aqui na presidência, eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? E Já eu... ficou tenso aquele clima, né? A presidência me É chamando. porque eu vou te dizer um negócio, eu sou uma prova viva de que Deus existe, Amém, entendeu? existe. Porque eu sou uma prova viva de que Deus existe, porque tudo na minha vida era para dar errado. Eu fui uma pessoa que eu fui muito assim, tentaram me sacanear, entendeu? Porque quando você não tem um apadrinhamento político, quando você não tem uma família forte por trás para chegar e dizer assim, olha, isso aqui é meu, não mexe com ele. Meu irmão, o povo voa em cima que parece hiena. E nesse dia daí, curiosamente, eu pegando o processo de 40 volumes, tinha uma estagiária que ela se achava melhor do que as outras, do Ah. que todo mundo. E Sempre ela, tem, né? Nem sempre tem alguém que se acha melhor do sim, que o outro, né? e ela
ela mandava nos outros, ela não fazia o papel de estagiária, ela se comportava como chefe. Aí ela chegou e disse bem assim, eu devorando os processos de 40 volumes, ela chegou e disse bem assim, Giovanni, você está muito relapso. Relapso? Relapso, desse jeito você não chega a lugar nenhum. Eu ouvi uma frase dessa e eu digo, pô, eu estou me matando aqui, processo de 40 volumes, eu faço aqui o que ninguém tem coragem de fazer, de devorar esses processos, e eu venho ouvir um negócio desse, eu não preciso disso. Aí eu me levantei e fui para casa. Foi para casa? Eu fui para casa. Não foi nem na presidência? Aí quando eu estava em casa, que eu tinha o quê? Nessa época, 22 anos, 21 anos, eu estava em casa, né, lá deitado, esfriando a cabeça, e o telefone toca. Quando o telefone tocou, que o prefixo era 3315, eu digo, morri agora. Que isso aqui é Tribunal o prefixo de Contas, do tribunal. Tribunal de Contas. Aí era o doutor Mário Raimundo, que era o chefe de gabinete da presidência, dizendo bem assim, olha, o presidente Luiz Eustáquio quer falar com você. Eu digo, pronto. Pronto, agora vou sair, vai me tirar do tribunal. Aí eu acho que a conversa já chegou para ele, que eu fui para casa de cabeça quente, e eu agora, meu irmão, presidente. E outra coisa, o doutor Luiz era conhecido como uma pessoa extremamente difícil de conviver. E eu, quando cheguei lá... Sempre gostou das coisas certas também, né? Exatamente. Correto. Ele era uma pessoa difícil porque o cara que errasse, entendeu? Ele exonera. Era assim. Entendi. Não tinha arrumado, não admitia erro, né? Não, ou o cara vestia a camisa, entendeu? Do trabalho ou rua. Aí eu cheguei lá na presidência, né? Voltei pro tribunal. E quando eu cheguei, o Mário Raimundo disse, olha, ele quer falar com você. medo, aquele já subiu tenso. Aí o doutor Luiz chegou para mim e disse, olha, uma pessoa que ela vagou o cargo, porque ela vai ser transplantado o rim e ele vai receber o rim da esposa, e eu preciso de uma pessoa e me recomendaram você lá no seu setor para ser assessor jurídico. Você aceita deixar de ser estagiário e virar assessor jurídico da presidência? Eita. Meu irmão, eu olhei para ele, eu digo, o que está acontecendo aqui? Eu vim para cá para levar um esporro. Aí eu aceitei, comecei a trabalhar na presidência do Tribunal de Contas e quando virou o ano que trocou a presidência, o doutor Luiz mandou pedir o meu nome e o meu CPF. Eu disse, deve ser para me exonerar. Missão cumprida. Isso quando ele deixou a presidência do Tribunal de Contas. Missão cumprida, fiz minha parte aqui. E, de repente, todo mundo me dando os parabéns. A falsidade do povo, né? Ali, parabéns, eu sabia que ia ser você. O que foi que aconteceu? Você sem saber de nada. Aí disseram bem assim, olha, você foi nomeado diretor do Tribunal de Contas. Eu digo, eu só tenho 23 anos de idade. Diretor? Você saiu de estagiário para 8 meses. Em 8 meses. Eu tinha 22 anos. 22 anos. Só que eu lembro da data que eu virei diretor. E eu lembro que durou 8 meses. Eu virei... analista? Eu virei assessor jurídico da presidência. E em 8 meses aconteceu isso, eu virei diretor com 23 anos de idade. E eu adquiri... Foi um salto para você, né? Foi um salto na sua vida, sua carreira ali, né? Eu, assim, cara, muito novo, entendeu? Muita gente com falsidade ali, ao mesmo tempo que me cumprimentava, me parabenizava, eram as mesmas pessoas que tentavam puxar o meu tapete. Mas eu tive uma lealdade tão grande com esse Luiz Eustáquio Toledo, que esse cara, meu irmão, o que ele fez por mim, sem eu ter apadrinhamento político, sem eu ter nada para dar em troca a ele, entendeu? Eu nunca vou esquecer. Não à toa hoje, você conhece o Aderbal. O Aderbal é um resultado de um compromisso que eu tenho com o Dr. Luiz. O Dr. Luiz faleceu e nos últimos momentos dele só ficou eu e o Aderbal, e eu fui trabalhar com o Aderbal. Entendeu? Aderbal, você vai ficar comigo. A gente vai continuar junto. Às vezes ele nem está aqui no clube, mas ele está na casa dele, ele vai no exército, ele
faz os trabalhos, entendeu? Pela lealdade que a gente era. Você Assim, o abraçou, né? era assim, a lealdade que a gente tinha um pelo outro, tanto eu, o Dr. Luiz, quanto o Aderbal, entendeu? Para comigo e para com o Dr. Luiz é uma coisa sobrenatural. Então eu fiz a minha parte. Depois disso eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça com o Dr. Celírio Adamastor, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. É uma Que pessoa tá lá até também, hoje. está lá Tá até lá até hoje. hoje, desembargador. Dr. Celírio, ele foi para a vice-presidência e eu fui convidado para trabalhar com ele, especificamente em um órgão chamado GMF. Esse órgão significa Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. É um órgão do CNJ, só que tem as bases locais em cada tribunal. E eu trabalhava aqui na vice-presidência, no GMF. Fiscalizava presídio, né, as mortes que aconteciam no presídio. Nós tivemos uma panezinha aqui e, voltando à conversa, eu comecei a desenvolver aí no GMF uma paixão pelo direito penal, pelo direito criminal. E eu comecei no tiro em 2009, mas eu ainda era estagiário, depois virei diretor do Tribunal de Contas, fui nomeado diretor. Nesse período todo ainda não tinha se dedicado 100% ao tiro, Não, né? o tiro era um hobby, era Era um um hobby, esporte. era um Eu estou esporte. explicando a cronologia da minha situação profissional para que você possa entender como foi que a gente chegou até aqui. Eu competia bastante, eu era atleta desde o ano que eu comecei, em 2009. Eu participava ativamente de competições. Participava. Todo fim de semana, praticamente. As competições que eu não gostava, eu participava. Você viajava muito, Giovanni, para outros estados? Viajava. Lembre-se disso. Quando eu comecei em 2009, eu era estagiário, eu era um pobre coitado que sobrevivia com meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Do estágio, entendeu? Então eu tenho... Que naquela época parece que dava para sobreviver com o meio salário mínimo, né? A gente fazia o que dava, fazia né? o que dava, era. Eu, não à toa, as primeiras armas que eu comprei, que foi um revólver Rossi e um revólver... foi um Rossi de 6 polegadas, eu gastei R$800 nesse revólver. Custou 800 reais. Hoje, R$800 você não compra nem o coldre da sua arma. Não compra. Não compra. Eu preciso lhe esclarecer para todo mundo que o meu começo no tiro foi muito difícil. Porque o tiro, ele sempre foi um esporte elitizado. E quando eu ia atirar, eu tive o apoio de um senhor que já faleceu, chamado Almir Diniz. Almir. Eu devo ao seu Almir o meu início no tiro. Eu devo também a um senhor que hoje está vivo, chamado Francis Camelo, eu devo a ele. Só que o meu convívio era muito maior com o seu Almir no começo. O seu Almir era uma pessoa que eu dizia, seu Almir, eu não tenho condição de atirar. Eu pago a minha faculdade, pago meus estudos, eu vou ficar aqui pagando munição. E ele chegava, ele recarregava, ele me levava para a casa dele, me ensinou a recarregar. Ele não me cobrava custo nenhum por isso, entendeu? Ele foi uma pessoa ali utilizada por Deus para que eu entrasse no esporte. Um cara que te apoiou em todo momento. Isso, só que o problema é que quando você entra no esporte do tiro sem você chegar num Porsche, numa Land Rover, com um sobrenome bacana e não sei o que lá, você é discriminado. Então eu ia lá, eu atirava com o seu Almir, todo fim de semana participava de competições, mas sempre tinha, né, aquele negócio, esse cara é café com leite. Só que aí eu treinava e fazia raiva. A gente notava um tratamento diferente, né? Quando o cara é rico, ele é bajulado, entendeu? E a gente era tratado como se fosse café com leite, eu nem ligava para isso, eu ia lá fazer o meu, me divertir com o seu Almir. Eu gostava da companhia do velho. E eu devo muito a ele, entendeu? E chegou um determinado momento na vida que, quando eu virei diretor do tribunal, eu tive condições, eu adquiri
armas melhores, eu adquiri máquinas de recarga, eu comecei a investir no meu equipamento, ter condições para isso. O cara vai subindo de vida e você vê que as pessoas começam a te tratar diferente. É um problema que a gente tem nas panelinhas do tiro, que até quando você aparece com arma melhor, com um calibre melhor, entendeu? Você vê o povo começar Tem inveja a te também, entender como uma ameaça. como uma ameaça, porque você está com a arma Porque você está melhor, ganhando as está ganhando competições, as né? competições. Infelizmente, assim, tem muita gente medíocre, né, em qualquer lugar, na igreja, no esporte, no trabalho, sempre vai ter pessoas medíocres Todo que, em lugar vez tem. de ir cumprir o seu papel, se divertir, fazer o que o local vai olhar a vida alheia Torcer e torcer pela contra. vitória do próximo, não torce, Faz. não faz. Aí, voltando à sua pergunta, nessa época, mesmo com muito esforço, muito suor, eu competia Norte e Nordeste, eu competia. Eu fui pro Caxangá, que é um clube tradicional em Pernambuco, eu competi na Bahia e principalmente aqui alagoano. Naquela época, Giovanni, o tiro desportivo era um esporte muito procurado? Não, Não era, não era. Eram poucos competidores? Eram poucos competidores, entendeu? E eu fiz raiva a muita gente porque eu atirava de revólver. Porque de onde surgiu essa paixão minha por revólver? Eu sou um revolveiro, cara. Eu atiro 1000 vezes melhor de revólver do que de pistola, porque seu Almir me criou assim. A arma do seu Almir era revólver, ele não tinha uma pistola. E eu aprendi a duras penas a atirar de revólver, que é muito mais difícil do que pistola. Você controlar um gatilho de um revólver para você atirar em ação dupla, como se estivesse atirando de ação simples. Tudo isso foi bastante treinamento, entendeu? E assim, hoje eu estou competindo só pelas provas da CBTT. Eu tô um cara que eu atiro o quê? Há 15 anos. 15 anos. 15 anos, eu acho que é isso. Desde 2009, nós estamos em 2025. 16 anos, cara. Então chega uma hora que eu não tenho mais aquele fogo de vou para tal canto, não sei o quê. Não, o que eu tinha de provar, entendeu? Eu já provei. Quando as pessoas assistem um vídeo atirando de revólver, as pessoas veem o resultado, sabe? Assim, eu não dou mais a carga de tiro que eu dava antes. Foi através dessa competição que você, além de ser atirador, você também é colecionador. Você Sim. adquiriu a paixão pelas armas, né, e cada arma que lançava você comprava. Sim, os modelos que eu gostava, não era exatamente o que lançava. O que você gostava. Eu sou um colecionador também, eu tenho tudo que eu hoje, graças a Deus, né? Assim, eu fiz um nome muito forte na advocacia aqui em Alagoas, criminal. Eu atuei em casos emblemáticos aqui de filhos de político, de repercussão, né? Caso de repercussão, mesmo. Você lembra, assim, até a circunstância que eu conheci, Dr. Fábio Costa, um abraço para ele, que hoje é deputado federal, Isso, que é um cara que apoia a nossa pauta. Mas eu conheci Dr. Fábio Costa quando eu estava advogando para um filho, não vamos mencionar o nome, mas um filho de um político muito poderoso, muito tradicional aqui em Alagoas. Eu advoguei para muitos políticos também. Foi aí que eu, graças a Deus, né, consegui vencer na vida, consegui construir meu patrimônio, consegui fazer um nome. E, assim, os casos de repercussão, 6 horas da manhã eu recebi a ligação. Olha, eu sou delegado, estou aqui fazendo uma operação e mandaram ligar para o senhor. Então, isso, para mim, entendeu, foi muito satisfatório. Eu advoguei também em casos que eu nem queria advogar, né, mas que foi a pedido. Foi a pedido. A pedido, assim, tem alguém importante, essa pessoa pedia, Giovanni, tem uma pessoa que me pediu ajuda e eu preciso que você vá lá e ajude. Só por curiosidade, foi o caso da lista dos cornos, das putas e dos viados de uma cidade do interior. Soltaram uma lista anônima com os supostos cornos, as supostas putas e os supostos veados, como estavam ali na lista, entendeu? Não sou eu quem estou dizendo, estava escrito na lista. E foi feita uma denúncia criminal, virou processo.
chegaram até o meu cliente e eu não queria, tá entendendo? Advogou? Eu gosto de advogar no ramo criminal, não nisso aí, entendeu? De questão de crimes contra a honra. Eu gosto de advogar quando o assunto é balístico, é bala. Aproveitando, além de você ser advogado criminalístico, você também é advogado na especialidade no tiro desportivo também, Sim, né? eu comecei como advogado criminalista, mas hoje, devido à paixão que eu tenho pelo esporte, eu decidi me especializar em armas de fogo, nos direitos do esporte do tiro e principalmente na defesa da nossa classe, na defesa dos nossos direitos. É isso que hoje, basicamente, eu desempenho minha função de uma forma atípica até, né? Forma típica. Gosta. Amo. Gosta. Não à toa eu amo, como eu faço com muito bom humor minhas coisas. Vamos lá. Você começou no tiro desportivo em 2008, passou pelo governo Lula, pegou o governo Dilma, pegou o Temer, governo Bolsonaro e agora o Lula. Teve uma diferença, como foi o esporte desportivo entre esses governos aqui no país? Mudou, melhorou ou não? Mailson, eu sou um sobrevivente, né? É um sobrevivente. Estamos em 2025, eu atiro com arma de fogo há 16 anos. Entrei no tiro, 16 anos e entrei no tiro há 17 anos com ar comprimido. Eu posso te dizer o seguinte, hoje a gente está tentando sobreviver. Hoje é um período difícil, é um período em que eu tive que voltar todas as minhas energias para a defesa do nosso povo, né, enquanto confederação, defesa dos nossos direitos. E eu fico triste porque no primeiro governo Lula, no governo Dilma também não houve perseguição aos CACs. É tipo assim, não, os CACs eles não são pauta política, a gente não tem para que estar perseguindo esse povo. Veio o Michel Temer ele deu o porte de trânsito para a gente, através de um general chamado Teófilo, que era do Comando Logístico, com a permissão do então ministro da Justiça, que era o Alexandre de Moraes. Ele, inclusive, teve uma entrevista da época que indagaram, né, para o ministro da Justiça à época, olha, vocês numa canetada estão dando porte a 200 mil CACs. Eu acho que era o que tinha na época, diferente de 1 milhão de hoje. Hoje tem 1 milhão de CACs no Brasil. Milhão. Se ouve falar em 1 milhão. E o próprio ministro da Justiça, à época, ele esclareceu o seguinte, olha, nós não estamos dando nada, nós estamos reconhecendo um direito que já estava previsto na Lei 10.826. E foi assim, foi no governo Temer. Aí depois veio o governo Bolsonaro, que a gente nadou de braçada, né, na liberdade, eu chamo isso de liberdade, que é uma coisa boa, e agora nós estamos sofrendo perseguição política. Hoje a nossa meta é sobreviver. Eu fico triste com Hoje pessoas... a perseguição polícia, Giovana, é os CACs. Sim, nós estamos recebendo... O governo está perseguindo os CACs. Nós estamos recebendo o tratamento que o MST recebia no governo Bolsonaro. Então é tipo assim, o Lula, agora eu vou descontar. Eu posso te falar assim, que vários direitos nossos garantidos pela Constituição estão sendo violados. No dia 1º de janeiro de 2023, o direito constitucional de petição, que é uma garantia fundamental, foi violado. Nossa meta é passar, sobreviver até o fim do ano que vem, né, 2026, quando vai ter eleição. Eu fico triste porque o povo brasileiro, ele é muito desligado. A ponto assim, de eu ouvir ainda perguntas, e o porte de trânsito, qual a chance de voltar? O porte de trânsito municiado, porque porte de trânsito é um documento, se refere ao documento, estando municiado ou não. E o porte de trânsito, a 9mm vai voltar? E o cara fica fazendo perguntas como essa no governo Lula, quando ele está entendendo, parece que só liga para isso. Ele não está se preocupando com coisas muito mais importantes, que é acabar o esporte. É a gente ser preso porque não consegue revalidar nossa documentação, protocolar um processo, entendeu? Por isso que
Até eu tive que tomar algumas denúncias. Você acredita que o governo quer acabar com o esporte ou não? Eu não sei se ele quer acabar, mas eu acredito que a gente está apanhando por causa de bandeira política. Entendeu? Se ele quer acabar ou se ele só quer fazer a gente sofrer até, entendeu? Mas eu acredito que quer acabar. Mas chegou em algum momento assim que alguém deve ter dito para ele: "Pô, esse povo já perdeu demais, já sofreu tanto, agora deixa eles assim." E essa é a nossa situação hoje. Muito bem. Você também faz parte da CBTT, você é presidente. Como foi que surgiu essa entidade? Nessa necessidade de lutar pelos CACs, eu já tinha uma atuação muito forte como advogado aqui no estado de Alagoas. E houve uma necessidade de atuar nacionalmente em prol do esporte. A CBTT, ela originalmente, ela foi pensada em duas vertentes. A primeira é a promoção de um esporte mais rápido, mais tático, mais dinâmico, onde a gente tivesse um tiro que fosse mais aproximado, né, aos combates reais, bem como defesa de classe, defesa dos nossos direitos, para que a gente pudesse ter voz, né, para não assim atuar é só um advogado atuando, não, é uma confederação. E graças a Deus, em um ano de trabalho, né, houve um momento ali decisivo onde a gente teve uma uma audiência pública no Ministério da Justiça para decidir o que é que viria no novo decreto, que seria o 11.615, que está publicado desde julho de 2023. E nessa audiência pública, a gente já mostrou para que a gente veio. Que a gente, apesar de ser uma entidade nacional, apesar de ser uma confederação, a gente atua em favor do esporte e não em favor das confederações. E nós fomos a única confederação, a única entidade nacional a não pedir a volta dos níveis. Por quê? E isso está publicado, está no nosso canal no YouTube, está nos destaques do Instagram da Confederação. Vamos criar um novo decreto. Aí todo mundo pensa em si, né? Não, vamos botar os níveis. Isso não vai dar certo. Os níveis vão ser utilizados para sufocar o esporte. Nós fomos a única entidade que atuamos contra isso. Porque vocês brigaram por isso. Os níveis terminavam, além de sufocando o esporte, terminavam criando uma casta no tiro, terminava sindicalizando e elitizando. Porque agora vai ter que se filiar a uma confederação. Aí a gente veio, tá entendendo, para mostrar mudança, para mostrar uma atuação. E foi aí que nossa confederação quebrou o primeiro paradigma. As anuidades das confederações eram em torno de R$800. A gente começou trabalhando a 180, dividido em 12 vezes, que dá R$15 por mês só. R$15. Os clubes e os atletas precisavam pagar federação, com a gente não. O clube precisava pagar a confederação, com a gente não paga nada. Pelo contrário, a gente inaugurou um procedimento, que é o clube receber por cada prova. Por quê? Ajudar os clubes a não falir. Então a gente veio, peraí, vamos... Esse é o problema, tudo que eu entro de cabeça. Se eu vou ser presidente de uma confederação, de uma entidade nacional, eu quero estourar a boca do balão para o cara dizer bem assim, meu irmão, que presidente é esse? Aí eu comecei atuando contra os níveis, perdi, os níveis voltaram, né? Por pedido, né, de quem estava lá participando. As pessoas não publicaram suas participações, onde pediram os níveis. Eu publiquei a minha contra. E também não vou condenar, porque cada um tem que lutar pelo que entende ser ideal e por quem eles representam. Se o cara representa uma casta no tiro, se ele representa, é um direito dele lutar por aquilo. Eu represento a acessibilidade ao esporte pelo homem de bem. Então, a gente atuou contra os níveis. Como perdemos e os níveis voltaram, a gente continua atuando, permitindo que não haja
sindicalismo e elitismo. O atleta paga R$ 15 por mês quando divide no cartão, não houve aumento durante esses anos, e o clube recebe 50% da arrecadação de provas. É a primeira vez que o clube ia receber assim, peraí, eu estou sediando uma prova, vou receber metade. Aí eu achei pouco em dezembro para ajudar os clubes, que é um período difícil. Sim. Nós estamos passando uma crise, clubes falindo, pessoas falando comigo e dizendo, Giovanni, obrigado pelo que você tem feito através da CBTT. Um amigo meu já pensou em se suicidar, porque ele viu tudo que ele construiu ir por água abaixo, e a falência. Perder tudo. Perder tudo. E vocês aí, aqui, ó, todo mês, sediando prova e mandando metade para o clube. Aí eu achei pouco, eu digo, ainda está pouco. Em dezembro, para ajudar a pagar o 13º, é 100% da arrecadação de provas da CBTT vai para os clubes. Aí isso resultou em um ano de atuação em 2023, a gente ultrapassou confederações que tinham mais de 100 anos de existência. A gente virou a confederação número 1 do Brasil em número de atletas filiados e em número de clubes filiados. Isso não subiu a cabeça nem minha, nem de ninguém do nosso corpo diretivo. Pelo contrário, nos deu força e voz para que a gente pudesse lutar pelos CACs. Só no ano passado foram em torno de 57 denúncias que a gente fez, 57 ofícios em defesa dos direitos de CACs. A gente terminou fazendo um trabalho que, inclusive, também nunca foi feito, Maílson. A gente começou a bater fortemente na defesa dos direitos dos CACs. A gente denunciou militares no Ministério Público Militar, a gente oficiou organizações militares, entendeu? A gente entrou no judiciário em defesa dessas pessoas, a gente foi ao Congresso inúmeras vezes diligenciar. Está tudo isso no site da CBTT, na parte de notícias, quem quiser acompanhar o nosso trabalho. É intenso e é bonito. Dentro desse assunto aqui da CBTT, você é um atuante, né, na área, sempre defender os CACs, sempre defender os clubes de tiro. Você viaja muito a Brasília, você tem essa passagem no Congresso Nacional, na Câmara. E não sou candidato, viu? Não é candidato. Não. É bom que a sua viagem você vai lá. O meu papel é ser presidente da confederação. Enquanto eu for presidente da confederação, para que eu vou tirar a voz que me deram, que as pessoas me confiaram, toda essa representatividade que eu uso para lutar em favor deles, que não é mérito meu, foi escolha de Deus, foi permissão de Deus, jamais teria Graças a Deus. Aqui. Você tem esse acesso e você tem essa aproximação com os deputados e senadores que são ligados à direita. Mesmo você indo criticando o sistema, Giovanni, mesmo essas suas viagens, você indo para Brasília, você não tem medo de retaliação? Ai, Jesus. Maílson, veja só. Olha, é uma pergunta. Em primeiro lugar, eu não tenho só portas abertas com a direita. Eu tenho com o centro e com a esquerda. Porque, graças a Deus, eu aprendi com meu pai a entrar e sair em todo lugar, a ter diálogo. Só quando fecha a porta é que a gente, entendeu? A gente entra com mais contundência, né? Como já aconteceu algumas vezes, onde a gente tenta, na base do diálogo, construir a solução para os problemas da gente, as violações que acontecem aos nossos direitos. E a porta se fecha quando, na base do diálogo, não se resolve, a gente entra com denúncia no judiciário, no Ministério Público, em todo lugar. Sobre ter medo de retaliação, nós estamos aqui abrindo uma caixa de Pandora, não tenho nada a esconder para ninguém e é bom que se esclareça. Maílson, eu não tenho medo de nada, por vários motivos. O primeiro eu confio em Deus, entrego a Ele minha vida e sei que eu jamais chegaria aqui na situação em que eu expliquei aqui para você e para todo mundo.
sem apadrinhamento político, sem família forte, nem nada, eu jamais chegaria até aqui se não fosse escolha de Deus, se não fosse permissão dele. Então eu conto com a proteção divina. Amém. Segundo, eu não temo nada porque para construir esse clube aqui, eu sofri 36 denúncias de concorrentes, né, que não queriam deixar a gente construir o clube. Quando eu passei por muita coisa, cara, que hoje, tá entendendo? Eu não tenho medo de denúncia, eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo de justiça, eu não tenho medo de nada. Se eu ando certo, Não precisa ter medo. pode vir a situação que for. Eu não tenho medo de constrangimento, porque eu vou lá e esclareço. E a verdade, ela sempre vem à tona. Precisamos trocar a bateria, né? Mas, voltando ao assunto. O papo tá bom. Sim. Tá bom. Eu vou falar logo antes que eu me arrependa. Fala. Quando eu digo isso, Maílson, é que não é que eu não tenha respeito aos órgãos, ao Estado. Eu tenho o maior respeito do mundo. Mas eu não temo. Porque a partir do momento que você decide, por exemplo, portar uma arma de fogo, você não pode ter medo de delegacia. Você sabe que basta que você use a arma de fogo, ou nem use, passe por uma blitz, o policial dizer que seu porte é falso, que ele não conhece, você vai parar numa delegacia. Claro. Eu vejo muita gente que tem um porte despreparada, porque fica com medo. E se eu for levado para uma delegacia, acabou minha vida. Não é assim, entendeu? Eu fui denunciado 36 vezes. Denunciado? Denunciado. Eu respondi 36 procedimentos. Aí eu lhe pergunto, respondendo 36 procedimentos, você acha que hoje eu tenho medo de quê? De nada. Não me matou. E eu pergunto... Olha, além dos 36 procedimentos, eu enfrentei ameaça de morte. Eu enfrentei tudo isso por causa desse clube. Infelizmente, quando você está empreendendo, você sempre vai enfrentar concorrência. Algumas concorrências leais, outras desleais. Quando no outro lado da concorrência tem uma pessoa condenada por roubo qualificado e formação de quadrilha, que isso é um fato. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas eu tentei construir esse clube aqui numa boa, entendeu? Respeitando todo mundo, mas começou denúncia. Tudo vindo, tá entendendo? De uma pessoa condenada por roubo qualificado e formação de quadrilha, por um assalto a uma churrascaria. E seus parceiros. Pessoas, inclusive, do Estado, entendeu? Envolvidas com a segurança pública. E montaram... Escute só, envolvidas com a segurança pública, mas que, não sei o que, parceiro do cara. Aí, beleza, se identifica, quem se identifica com bandido, tem mesmo é que andar com bandido. Quem se identifica com bandido, entendeu? Num caminho não é outro, vai andar com bandido. Mas eu achei que eu não achei que eu fosse enfrentar tanta dificuldade na minha vida. Eu enfrentei 36 procedimentos. Deixa eu te contar, eu arquivei os 36. Arquivou os 36 processos? Mas o Giovanni, que hoje o pessoal vê na tela, batendo com força em servidor público que não trabalha correto, aí o cara olha assim e pensa, esse bicho é louco. Esse cara é louco. Meu irmão, esse bicho vai ser retaliado não sei o quê. Meu irmão, o que eu passei na vida para chegar até aqui, eu não tenho mais medo de nada, não. Não me matou, eu fiquei mais forte. Eu, construindo meu clube aqui, eu recebi denúncia no MPF, Ministério Público Federal, a covardia é tão grande que os caras até a obra do clube queriam parar. Era denúncia por trabalho escravo. Trabalho escravo? Eu recebi denúncia e eu, graças a Deus, provava, tinha os contratos, né? Autorização, tudo. Com as empreiteiras, com tudo, entendeu? Então, peraí, que trabalho escravo é esse? Que eu recebi denúncia se eu postava
eu montando para-balas utilizando pneu, eu recebi a denúncia. A mulher, no outro dia, entendeu, do mosquito da dengue, o senhor me perdoe a denúncia, eu tenho que averiguar. Eu recebi denúncia de Batalhão de Polícia Ambiental, IMA, SEDET, SEMINFRA, que são órgãos municipais. Eu recebi, o IMA eu acho que é estadual. Estadual, IMA Mas estadual. recebi da SEDET e da SEMINFRA. Eu recebi denúncia na OAB. Na OAB? Na OAB. Por que na OAB? Denúncia de quê? Não tem nexo. Se é uma atividade que sequer é privativa da advocacia, mas eu recebi denúncia da OAB. Eu fui inocentado várias vezes, o pessoal recorria, né? A pessoa que eu mencionei, sua turma. Eu fui denunciado na Justiça Militar, mais de 200 páginas de se brincar de denúncia contra a minha pessoa. Eu fui denunciado no Exército. O Exército fez vistoria na minha casa, era 3 vezes a cada 6 meses. Eu fui... tentaram comprar, entendeu, policiais contra mim, não estou dizendo quem foi, mas tentaram. Tudo caía por terra, entendeu? Assim, o inimigo se levanta só para cair. Deus foi fundamental, porque nada disso foi mérito meu ter sobrevivido aqui. Deus me defendia, Amém. levantava pessoas para me defender, e sabe o que eu fazia? No meio dessas 36 denúncias, sabe o que eu fazia? Sim. Eu só fazia trabalhar pelo tiro. Trabalhar. Inclusive pelos meus inimigos. Pelos seus inimigos. Eu ia trabalhar, quando eu sempre, toda a vida que eu trabalhei era sempre pensando no coletivo. E Deus levantava pessoas para me blindar, para se fazer de escudo, e diziam: Giovanni, trabalhe, continue fazendo o seu e deixe que a gente responda aqui. Eu nunca, deixa eu te contar uma. Eu tive mais de 5, 6 advogados que atuaram na minha defesa. Eu nunca paguei um centavo para nenhum. Nem um centavo? Nem um centavo. Eu não gastei um centavo, eu não gastei energia. Deus me blindou, mandou as pessoas certas para advogar para mim. Foram arquivando, trazendo a Isso mostra a sua verdade. credibilidade e o seu caráter na sociedade, sabia? Isso é uma coisa importante. Eu acho que é também. mais que isso, não é mérito meu não, é Deus. Deus também. É sobrenatural, era por ter morrido, pô. Fui ameaçado de morte. Eu fui pro Conselho de Segurança, as pessoas assinaram uma composição se comprometendo a não me matar. Eu fui para o secretário de Segurança também, era na época doutor Alfredo Gaspar. Ele foi muito justo, entendeu? Ele chamou as pessoas para conversar e disse: olha, se encostar num fio de cabelo dele, entendeu? O Estado vai cobrar de vocês. Aí foi aí que disseram: não, a gente não vai encostar no fio de cabelo dele, mas o que a gente puder fazer para prejudicá-lo, a gente vai fazer. Aí eu recebi 36 denúncias e fui, assim, foi um Conseguiu período... arquivar, né? Foi um período de amadurecimento como pessoa, foi um período de transformação, porque eu era uma pessoa. Eu virei outra. Virou outra. Foi. Eu tinha horas que eu me sentia sufocado, eu pensava assim: meu irmão, o que é que vai vir hoje? E o tempo foi passando, e meu Deus do céu. Teve um dezembro que eu fui denunciado, eu acho que umas 5, 6 vezes em delegacia, que eu até brinquei, né, na delegacia. Eu disse: olha, é melhor vocês me colocarem, me dar uma ficha aqui pro amigo secreto de vocês no Natal, porque eu tô aqui o dezembro todinho. Dezembro todinho. Então, assim, pelo menos deixa eu participar do amigo secreto de vocês. E eu arquivei tudo, Deus arquivou tudo. Não fui eu, foi Deus. E isso me transformou em outra pessoa. Hoje, assim, pode vir a denúncia que for, pode vir o que for, mas, irmão, tudo se resolve. O tempo ele conserta as coisas, ele traz a verdade. E não só isso, Maílson. Um desses 36 ataques que eu sofri, o jogo virou. Virou para o jogo virou, exatamente. Denunciante? Sim, eu fui para o Exército, né, em Recife, reclamar
de processos, ou seja, brigar por todo mundo. Olha, os processos estão em atraso, e aí? Aí uma militar chegou e disse bem assim, você veio reclamar, eu tenho um negócio para você assinar. Aí, quando quem estava de prova e testemunha isso, viu até a cor que eu fiquei, foi o nosso diretor social, o Silvio Luiz. Doutor Silvio. Doutor Silvio estava comigo, eu disse, doutor Silvio, vamos lá em Recife fazer uma viagem bacana, a gente vai lá reclamar dos processos que estão em atraso. Ele disse, olha, a mulher, ela disse, você veio reclamar do processo, eu tenho um negócio para você assinar. Ela foi lá dentro, eu digo, lá vem problema. Ela chegou com 2 oficiais, ela botou na mesa um papel e disse bem assim, se você não assinar, eles 2 vão assinar com um testemunho dizendo que você se recusou. Aí quando eu li, né, era um termo de indiciamento por crime militar. Indiciamento por crime militar? Indiciamento por crime militar. E qual crime militar você tinha sido denunciado? Aí eu digo, eu não vou me recusar a assinar, não. Eu vou assinar, mas quero saber qual é o próximo passo. Aí ela disse, o próximo passo é você agora receber uma carta precatória, porque você é de Alagoas, a gente vai mandar para o batalhão lá lhe intimar e você vai depor. Eu digo, e se eu quiser agilizar e depor agora, você é louco? Sem conversar com o advogado, sem você estudar o que tem aqui, o processo, e ver o que é que você vai falar e construir sua tese. Não. Se eu vivo a verdade, eu não preciso de tempo para inventar história. Eu quero agora. Quem está de testemunha é Dr. Silvio Luiz. Eu posso ser inquirido agora, lá, imediatamente. Chama aí 2 testemunhas aí. Fui para uma sala, deixei Dr. Silvio aguarde aqui. Fui para uma sala, dei meu testemunho e o jogo virou. O jogo virou. O Exército arquivou. Arquivou em relação à minha pessoa e abriu contra os denunciantes, né? Denunciantes. Então, assim, hoje até eu enfrento assim, essas pessoas, você vê como é engraçado, né? Elas sabem botar 36 processos nas costas da pessoa. 36 denúncias. Quando você chega e o negócio se vira contra você, entendeu? Por provocação sua mesmo, que eu podia estar em casa, eu não precisava estar sendo inquirido lá. Quando isso acontece, aí agora se vitimizam. Ele é um monstro, ele não sei o quê. Meu amigo, se eu não agrado bandido, assaltante de churrascaria, para mim está entendendo todo o caminho certo. E eu acho assim, Maílson, eu peço até desculpa por estar entrando fica à no assunto. Isso é um vontade. assunto tão particular, entendeu? Que eu não dou conhecimento a ninguém. Quem quiser que pense o que quiser. Quem quiser saber da verdade, entendeu? A verdade ela nunca fica escondida por tanto tempo. E a minha vida é essa. Eu fui denunciado 36 vezes e 36 vezes só? Arquivei as 36 denúncias, entendeu? E o que foi que eu aprendi na minha vida? O que é que eu aprendi? Perdão que eu bati O que aprendeu aqui. com isso? O que eu aprendi, meu irmão, é que se você é justo, se você é honesto, se você é direito, se você é leal com seus amigos, com a sua família, com os seus valores, você não tem o que temer. É por isso que eu lhe falei que eu não tenho medo de justiça, eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo de investigação, eu não tenho medo de nada. E não é uma questão de falta de respeito, não. É de temor. Por que eu vou temer se eu ando justo? A verdade sempre vem à tona. A verdade sempre vem à tona. Entendeu? Então, me perdoe, cara, me perdoe mesmo, porque eu preciso deixar esse assunto fechado. E hoje, para você ter ideia, é uma obsessão tão grande, entendeu? Até para chegar nesse clube também, a gente construir, foi muito, assim, muita sacanagem que o povo faz para tentar derrubar o cara. Às vezes, muitas pessoas se fingem de amigo, se aproximam, tentam tirar alguma coisa, tentam ganhar alguma coisa, quando vê que você descobre, entendeu, que a máscara não se segura por tanto tempo. Eu fui muito sacaneado, meu irmão, por pessoas que se aproximavam, entendeu? E eu acredito assim, eu não preciso mover uma palha
entendeu? Para me vingar, porque a vingança não pertence ao homem. Bem. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz trabalhar por essas pessoas. Mas você acredita que até projeto de lei para salvar todos os clubes, eu protocolei com a ajuda de um vereador. Você E protocolou. protocolei para salvar todos os clubes, todos. Não é o meu, todos. O cara vai lá na Câmara e diz, isso aqui não é para andar não, e não sei o que. O cara olha para ele e diz, você é louco. Você está querendo se prejudicar desde que você não deu o mérito para ele. Então você vê a que ponto beira a loucura, entendeu? Das pessoas que tentam a todo tempo sacanear. Qual é o destino de uma pessoa dessa? Qual é o destino de uma pessoa dessa? Hoje, perde as autorizações que tinha para trabalhar, hoje não tem mais representatividade nenhuma, foi brigando, entendeu? Se distanciando do povo e aí está numa depressão da pega, perdendo tudo e a própria vida castiga. A própria vida castiga. Entendeu? O segredo é esse, Maílson. Hoje, a outra pessoa que eu virei, para a gente fechar esse assunto, é fazer o meu, fazer o que eu acredito, continuar o que vem fazendo. Trabalho. Veio aqui uma turbulência, não sei o quê. Resolve, mas não deixa de trabalhar em prol do bem comum. Giovanni, hoje você é dono de um dos maiores clubes, ou digo, o maior clube do país. Você construiu o Clube de Tiro Roncalli. Como foi que surgiu essa ideia? Como foi que surgiu essa vontade, né, de construir um clube aqui em Maceió com essa mega estrutura? É um clube que é um ambiente familiar, onde o pai pode trazer os filhos, tem restaurante, tem a lanchonete, tem loja, tem estande de tiro, tem uma música, tem uma praça de alimentação. Inclusive, aproveitando, eu sou sócio aqui também Você é diretor sou de jornalismo. diretor de jornalismo e filiado ao Clube de Tiro Roncalli. Como foi que surgiu essa ideia de criar esse clube tão grande aqui, hein? Inclusive, você está ampliando ele, né? Maílson, eu tenho uma consideração por você, que fique claro aqui, porque em alguns momentos, até, me perdoe até voltar ao assunto, mas só para explicar por que você é diretor de jornalismo, em alguns momentos o pessoal que é condenado por roubo qualificado e formação de quadrilha tentou até comprar reportagens, entendeu? E alguns repórteres, que não foi você, chegaram aqui e me trouxeram, entendeu? Olha aqui ó, a voz do cara e o vagabundo A fala lá, do cara. E o vagabundo, eu pago o que foi, não sei o quê, mas tem que... Entendeu? Então, assim, a gente passou por muitas coisas, a gente comeu muita sopa com o cabelo para a gente chegar até aqui fortalecido. Deus blindou aqui e, assim, é um projeto de Deus, porque eu sou um cara que hoje aqui eu tenho uma estrutura com 3.300 metros quadrados. 3.300 metros. 3.300 metros quadrados, construído com meu É um dos maiores clubes. Eu não sei se é o maior. Não sabe. Porque são 3.300 metros quadrados de área construída. Construída. Não é envolvendo estacionamento, é construída. Tem shopping que é menor do que esse clube. Eu lembro que, como Deus foi bom comigo, entendeu? Foi com muito suor. Assim, a gente teve uma adesão tão grande que, infelizmente, é isso. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. A adesão foi tão grande que antes do clube abrir, eu já tinha mais de 800 filiados. São os chamados filiados fundadores. E hoje você tem quantos filiados? Eram em torno de 860 filiados, entendeu? Que são os fundadores antes do clube abrir. Essas pessoas Antes do clube abrir. Pagaram a filiação e eu quero ser fundador porque eu acredito no projeto do Giovanni. Meu irmão, isso só pode ser Deus. E, assim, hoje a gente tem uma estrutura aqui que é faraônica, entendeu? É do tamanho de um templo da Universal. E as pessoas que não conhecem o Clube de Tiro Roncalli precisam conhecer. Estamos aqui abertos à visitação de todos os fãs que acompanham a gente, os inscritos no canal. Todos eles, quando vêm aqui, sabem o atendimento.
Eu me orgulho de ter a equipe mais profissional que existe na face da Terra. Para eu ter essa ideia de montar esse clube, eu assessorava juridicamente 23 clubes de tiro em torno disso. E além de assessorar 23 clubes de tiro, eu já era influenciador do tiro. Eu viajava o Brasil e eu divulgava os clubes de tiro, visitava. E eu terminei, peraí, eu vou tentar fazer hoje o melhor clube de tiro do Brasil. Eu vou no Rio Grande do Sul, fiz uma turnê por vários clubes de tiro, observando cada um. Eu fui a clubes de tiro na Argentina. Peraí, é assim que é o Parabalas, é assim que é o atendimento de vocês. Eu fui nos Estados Unidos, eu fui a inúmeros clubes de tiro nos Estados Unidos e eu estudei, né? O que é que eu posso fazer aqui para construir, colocando tudo o que tem de melhor em todos os clubes que eu fui pelo mundo afora. E a gente chegou até aqui com a permissão de Deus. Um estudante de direito, entendeu? Que não tinha um pai para botar embaixo do braço, e com a ajuda de Deus, a gente chegou até aqui sendo leal aos amigos, lutando com base nos nossos princípios, e chegamos até aqui. Hoje o clube é um clube sólido, entendeu? Eu consegui... Está ampliando, né? Estamos ampliando, Tá entendeu? ampliando. Claro que numa velocidade bem mais lenta, porque é uma fase terrível, né? Eu sou um cara que eu não faço empréstimo, entendeu? Eu caminho de acordo com o que minhas pernas podem andar. Então a gente vai agora mais devagar, mas não deixa de andar. Jamais recuar, jamais desistir, sempre andar para frente. Coisa boa. Giovanni Roncalli. Você perguntou quantos filiados a gente tinha. Quantos filiados, sim? Quantos filiados? Mais da metade do estado de Alagoas é filiado aqui. É mesmo? É. Eu lhe diria que em torno de 55% a 60% dos filiados de Alagoas estão filiados aqui, dos atletas, e o restante está filiado em torno de 35 clubes de tiro. Você esperava esse número? Jamais. Por aí você entende que eu agrado a muitas pessoas, eu sou símbolo, graças a Deus, de luta de classe nacional pelo esporte, mas não há como agradar, por exemplo, os concorrentes, né? Assim, são poucos que entendem, que gostam, que respeitam, entendeu? Já ouviu o ditado que santo de casa não faz milagre? Já. É um esclarecido. Coisa boa. Giovanni Roncalli, advogado, empresário, atirador desportivo, presidente da CBTT. Uhum. E agora eu quero saber, Giovanni Roncalli pessoa, pai, marido. Seu primeiro filho agora, você tem uma menina, né? Como é o nome dela? Sofia. Sofia. O nome da sua esposa? Raíssa. Raíssa. Quem é o Giovanni Roncalli pessoa? Pessoa O física. Giovanni Roncalli, pessoa física, que não é o presidente de confederação, não é o presidente de clube, não é o advogado, é uma pessoa que não é muito fácil de conviver. É não? É não. Eu sou metódico, eu sou perfeccionista, entendeu? Minha mulher tem muita raiva de mim porque eu pintor dentro de casa, meu Deus, não sei o que, esse povo aqui de novo, amor, a parede tá pedindo pintura. Eu sou um cara perfeccionista. Você não gosta de ver nada errado ali, estragado alguma coisa. Eu tenho um lema coisa. de vida que, assim, eu não sei se isso é toque, se for o que seja, é uma coisa boa, mas eu gosto de tudo funcionando e tudo arrumado. Os meus ternos estão lá impecáveis. Passados. Outra coisa, tá aqui o cabideiro. Eu tiro o terno daqui, usei, para onde é que ele vai? Para o fim da fila. Para que eu agora seja obrigado a usar o próximo. Muito bem. Para não ficar nenhum tanto tempo sem usar. A mesma coisa com as camisas. As minhas camisas são divididas, camisas brancas para usar com terno, só uso camisa branca, ou azul extremamente claro. As camisas de botão com tecido mais grosso para o dia a dia, eu sou extremamente metódico. Você não faz ideia.
O carro, as motos, eu tenho uma paixão por Harley. Você tem, né? Você tem quantas motos? Eu tenho. Eu comecei com esse negócio de moto, sempre foi um sonho, né? Eu preciso esclarecer isso para as pessoas que eu sempre sonhei em ter uma Harley por causa do Exterminador do Futuro. Eu gosto de rock, eu sou roqueiro. Apesar de ser protestante, eu sou roqueiro e o símbolo do rock, né, é uma Harley Davidson. Então, eu sempre tive um sonho, mas eu era estudante, cara, e eu, nessa fase de ganhar meu salário mínimo, eu olhava o consórcio, o panfleto de consórcio da Honda, eu não tinha condição nem de comprar uma Shadow num consórcio. Que era Nenhuma uma, bis. que era uma moto tipo Harley. Eu não queria bis nem nada, eu queria uma moto tipo Harley, porque eu não tinha condição de ter uma Harley. Há uns 8 anos por aí, quando eu comecei a ter sucesso na advocacia, eu acordei e disse, hoje eu vou realizar meu sonho. Eu abri na OLX, vi uma Harley, cheguei lá, olhei, nem entendia de Harley e eu disse, eu quero. Paguei ao cara, cheguei em casa e dei um susto na família, né? Eu consegui, hoje, eu cheguei em um determinado período, quando eu estava no Tribunal de Justiça, que eu era do GMF, eu tinha 3 Harley Davidson. Tinha 2. Aí depois eu comprei uma terceira. Eu sou apaixonado por Harley, eu acho que eu já vou na minha 8ª ou 9ª Harley. São os seus hobbies? Além do trio desportivo? Música. Quando eu Música? digo música, Você é guitarrista, né? eu sou guitarrista, eu sou pianista, eu toco na igreja. Eu me divirto fazendo o que eu gosto. Além da música, eu também, assim, além de tocar, eu gosto de rock clássico, eu gosto de colecionar vinil, disco de vinil, de rock, a gente compra novo, escuta, entendeu? Eu gosto de café, eu sou um louco por café, eu te falei que não presta eu beber. Eu entrei nesse ramo do café, eu tenho em torno de 9 métodos de extração de café aqui dentro dessa sala. Vai ter um vídeo só sobre os meus métodos de extração. Quem gosta de café e quem não conheceu ainda, pode vir aqui na sua sala, no Clube de Tiro Roncalli, que vai ver as máquinas aqui, né? Olha, o cara vai vir aqui e vai tomar um café de Vai vergonha, tomar. porque até cafeteira turca, que é a panelinha esquentando na areia, eu tenho. Então, mesmo. tudo que eu entro, se eu vou presidir uma confederação... E os cafés são especiais, não é aquele café do supermercado não que a gente compra o dia a dia. São cafés especializados. São cafés torra média, colhido maduro. Maílson, Cada um com um aroma diferente. Maílson, é por isso que eu estou dizendo a você, eu não vou mentir. Conviver comigo é complicado, porque eu sou um cara perfeccionista e tudo que eu entro de cabeça. Se eu vou presidir uma confederação, já me disseram, rapaz, descanse. Eu bato ofício loucamente, freneticamente, em defesa do direito dos cacos, que eu quero fazer a diferença. Se eu vou presidir um clube de tiro, eu quero que o meu clube seja o melhor. Eu vou andar de Harley, eu entendo da moto, entendeu? Eu faço customizações na moto, tá entendendo? Eu quero uma série especial que pouca gente consegue encontrar, que é uma policy. Eu tenho uma original que não veio de leilão, entendeu? Eu sou um cara exigente. Eu vou tocar guitarra na igreja, tá entendendo? Eu quero aquela guitarra específica que tem aquela escala, que tem aquele tratamento na madeira, que tem... Não sou normal, não. Se eu vou escutar música, o povo escuta no Spotify, eu escuto um vinil, porque eu quero sentir, eu quero apalpar ali a capa do vinil para ver o que é que o álbum tem a oferecer visualmente, a sensação tátil de pegar no vinil, entendeu? Você é apaixonado por armas, é apaixonado por motos, por Harley, por carros, pela sua esposa e pela sua filha. Tem mais alguma paixão do Giovanni Roncalli? Olha, hoje tudo isso eu abandonei, né? Tá em tudo em segundo plano após o nascimento da minha filha. Eu realizei um sonho de ser pai.
Conseguiu. É. Como é que você se sente sendo pai? Tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Porque agora eu não sou mais tão assim, eu não penso no futuro, entendeu? Eu me arrisquei muito em algumas vezes e hoje até minha forma de dirigir é outra. Porque eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar inteiro para eu Para poder criar a sua filha? criar minha filha. Hoje o meu objetivo de vida não é mais progredir, crescer, fazer um nome, não. O meu objetivo de vida é estar vivo para poder dar um futuro para minha A filha, dar Sofia uma está com criação. quantos meses? Nesse exato momento, ela vai fazer 3 meses no dia 3 do próximo mês, 3 de maio. Coisa linda, coisa linda. Eu sou um cara realizado. Eu amo minha esposa, eu tenho uma vida, assim, a gente sofre tanto, a gente luta tanto que chega num determinado momento da vida que a gente não sabe nem mais o que pedir a Deus. Entendeu? Porque Coisa Deus já boa. abençoou com tudo. Amém, Hoje, coisa graças a boa. Deus, só peço saúde. Giovanni, obrigado, tá? Rapaz, que papo fantástico. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Gente, isso aqui foi um podcast, né, que a gente gravou para conhecer um pouco da vida desse grande homem aqui, Giovanni Roncalli, advogado, empresário, né, guitarrista, né, Pianista, pianista, batedor de ofício. batedor de ofício, são muitas profissões. Eu E agora eu agradeço. gostaria que você passasse uma mensagem aí para os seus telespectadores, para os seus seguidores. Pessoal, eu acho que de tudo que eu falei aqui, vocês tiram várias lições. A primeira é: santo de casa não faz milagre. Quando você quiser crescer, você tem que entender que o crescimento ele é espinhoso, ele é duro, ele dói, né? Tem até o lema das academias: no pain, no gain. E para você crescer, não adianta. Sempre vai ter gente se levantando, ou porque lhe veem como uma ameaça, ou porque não querem ver você ser feliz, ou seja lá o que for. A partir do momento que você deixar de olhar para a vida alheia e você focar nos seus objetivos, você chega lá. Agora não vai cair do céu. Muitas pessoas eu vejo, tem pai rico, ou fica aguardando uma oportunidade cair do céu, ela não vai. Eu bati em muitas portas para conseguir trabalhar. Eu lembro que eu fui pedir oportunidade de emprego a um advogado quando eu já era advogado. Eu passei por muitos altos e baixos. Nessa oportunidade de emprego, o salário era R$ 1.500. E eu não tinha dignidade nem de ter um copo de plástico. Eu tinha que levar a caneca de casa, entendeu? Para poder lavar a caneca e não sei o que. Pô, não tem um copo de plástico que gasta menos água, é melhor. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas querem começar por cima. E só se você for filho de rico. Se você não é filho de rico, e geralmente esses filhos de rico acabam com todo o patrimônio do pai. Torra a herança todinha com drogas, com tudo. Eu nunca usei uma droga ilícita, eu me orgulho disso. E o que eu recomendo a vocês é isso, por mais difícil que possa ser, porque ninguém sabe a cruz que o outro carrega, ninguém sabe, entendeu? Tudo que eu passei com a doença do meu pai, toda dificuldade, não só em casa, não só financeira, não só de tratamento de saúde, de todo sufoco, de Unimed sacaneando a gente, de corpo de bombeiro, entendeu? Para fazer atendimento emergencial, vocês não fazem ideia do que cada um passa. Quantas madrugadas eu fiquei acordado enquanto eu era adolescente. O quanto tudo isso, entendeu? Toda a dificuldade que eu passei. Aí eu penso, consegui um dinheiro advogando, venci na vida, vou montar um clube, vou ter sossego agora. Aí vem, tá entendendo? 36 denúncias, vem o povo, tá entendendo? Vou matá-lo, vou derrubá-lo.
A única coisa que eu digo é isso. Se você quer crescer, você vai enfrentar dificuldade e o caminho vai ser tortuoso, vai ser espinhoso. Mas se você focar nos seus objetivos, se você fizer o que é certo, se você trabalhar, se você se esforçar e, acima de tudo, se você confiar em Deus, um milagre pode acontecer. Amém. Como aconteceu comigo, entendeu? Amém. Basta só confiar em Deus. Você é um homem abençoado. Eu sou. Você é um homem abençoado. Eu entrego minha vida a Deus, entendeu? E hoje eu entendo assim que onde eu piso, a grama não morre, ela nasce. Entendeu? Tudo que eu boto a mão, graças a Deus a gente avança ali enquanto sociedade, a gente avança profissionalmente e a gente está sempre avançando. Tudo que eu vou... Agora é o quê? Eu me esforço. Eu me esforço. Entendeu? Eu faço a diferença enquanto clube de tiro. Quantos natais você acompanhou isso? Natais, outras datas, outros feriados, dia dos namorados, eu deixei de estar com minha esposa para eu estar em delegacia acompanhando o CAC que foi conduzido. Eu não cobrei nada. Eu estava lá fazendo o meu papel enquanto presidente de clube de tiro. Tem que ter esforço, tem que se sacrificar. A recompensa vem, o reconhecimento vem, Deus vê, abençoa. Então nunca desista dos seus sonhos, porque você, para finalizar, você olha para mim e acha que eu nasci em berço de ouro. Você não faz ideia de quanta tribulação financeira e familiar e de saúde a gente enfrentou dentro de casa para a gente ir para a rua, entendeu? Caçar trabalho e, graças a Deus, o reconhecimento veio. Eu lembro que eu comecei cobrando honorário. Meu primeiro honorário de advocacia foi R$3.000, se eu não me engano. Eu ainda dividi para o cara. Quando eu pisquei o olho, em menos de 2 anos, Deus fez um nome ali, cara, que nem se eu tivesse um apadrinhamento, entendeu? De família forte, de nome de família, de apadrinhamento político, eu chegaria onde eu cheguei. De eu dizer assim pro cara, sem querer pegar o caso, eu cobro 50.000. E quando eu olho, o cara tá na sua conta. Eu, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar para esse cara que eu não queria. Cheguei a um ponto, tá entendendo, de assim, fazer um nome na advocacia, muito respeitado e associado a um bom trabalho. Então, tudo isso acompanha também as perseguições. Isso é normal, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, você tem que olhar para as pessoas boas, aquelas do Brasil todinho, os 220.000 inscritos aí que acompanham, acreditam, confiam, as pessoas que transformaram a CBTT na maior confederação do Brasil, nos deu representatividade. Vocês não sabem o quanto esse número hoje me dá forças para trabalhar. Eu chego num canto, eu chego numa organização militar, eu encho a boca, entendeu, para dizer, eu represento a maior confederação do Brasil. O cara tem que me receber e tem que me ouvir a minha demanda, que eu não estou indo lá para pedir nada para mim. Eu estou pedindo pelos outros. Eu trabalho hoje, Maílson. Eu me entrego ao meu trabalho, eu trabalho por pessoas que eu não conheço, em cidades que eu nunca fui, e em unidades militares, organizações militares que eu nunca pisei, nem tem processo meu tramitando lá. É só o pessoal pesquisar todas as denúncias, todos os ofícios, todos os vídeos que a gente fez em defesa dos CACs. É nome de cidade que eu nunca nem ouvi falar. São pessoas que eu nunca vi na minha vida. Só pediram atendimento e a gente faz nossa parte, se sacrifica por todo mundo e o reconhecimento vem. E eu não estou nem preocupado com isso, entendeu? Eu só quero cuidar da minha filha, da minha família, tocar minha guitarra, ouvir meu disco, tomar meu café e acelerar minha moto, entendeu? Estou satisfeito. Agora deixa eu te dizer, um dos maiores hobbies é fazer o que eu faço, é os ofícios, é fazer os vídeos. Ali é a minha maior diversão. Graças a Deus, hoje eu posso lhe dizer que, juntamente com a advocacia criminal, eu faço o que eu gosto e me divirto. Muito obrigado, viu, Maílson? Obrigado, eu que agradeço, Deus Giovanni. abençoe, você está sempre aqui no clube, é um cara muito querido. Estamos juntos
Muito obrigado a todos vocês. Está aqui para quem queria conhecer no íntimo, né? Quem é? Giovanni. Está aqui Giovanni Roncalli. Sou fácil não, viu? Um copo tá fora do lugar, é desse jeito, meu irmão. Não sou bagunceiro não, viu? Um abraço, minha gente. Um abraço, gente. Ficamos por aqui até o com esse próximo podcast. Vídeo. Se inscrevem e até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe a todos.